Casa da Horta sempre foi envolvida em vários projetos de hortas comunitárias ou de cultivo compartilhado. Por exemplo, já faz mais do que 10 anos que a Casa da Horta participa nas hortas do Musas, da Associação Musas, e também na Hermesinde, na casa onde moram muitos componentes da Casa da Horta, sempre teve uma horta com cultivo compartilhado. Então, nesta condição, o envolvimento nas fontainhas, nas hortas da bananeira foi um processo natural, diria quase orgânico, não é? Porque está muito relacionado com aqueles que são os ideais e os valores da Casa da Horta. A Casa da Horta, como o nome indica, o projeto inicial era para ter uma horta juntamente com a associação, mas não foi possível encontrar um espaço na cidade que desse para fazer tudo isso. Então, em 2010, surgiu a oportunidade da Casa da Horta colaborar. 2010 ou 2011? Em 2010, 2011, surgiu a oportunidade da Casa da Horta fazer parte de uma horta comunitária no Espaço Musas, e tu, na altura, eras voluntário da Casa da Horta. Sim, eu era voluntário, não me lembro muito bem como que foi, mas acho que recebemos porque tinha gente aqui, o Pedro e o PJP que conheciam o Chambel de Musas, e receberam um e-mail sobre a limpeza de terreno, começou com isso. E eu na altura não falava nada de português, mas só ia lá todos os sábados para limpar o terreno, e já estava mesmo eu com vontade individual de ter uma horta. E depois pensei, ia ser espetacular ter eventualmente para a Casa da Horta um lote, mas o início era muito, era aberto, era primeiro limpar o terreno, e era espetacular porque era muita gente mesmo, toda a gente estava mesmo motivado, tinha os almoços comunitários. Era ao sábado sempre. Aos sábados, e pronto, aos poucos o projeto de Musas desenhou-se. No início era mesmo limpar o terreno, depois ver, e começou a se fazer divisão. E eu lembro-me que uma vez começou a se falar, olha Mathieu, estás aqui sempre no sábado, se calhar vamos dar um terreno à Casa da Horta. E eu comecei a falar com a Casa da Horta, se nós quiséssemos, e pronto, e um sábado, um terreno foi entregue à Casa da Horta, e eu lembro-me de ficar como um miúdo, estava todo feliz por ter finalmente um pedaço de terreno. Pronto. E daí começamos, não sei se estavas a dizer que havia realmente uma grande entrega. Sim, era espetacular. Cada sábado eram reuniões, meeting intermináveis, mas pronto, era fixe, porque havia mesmo uma troca de ideias de como fazer, havia eventos, troca de semente, trocas de técnicas, e pronto, e depois chegou o verão e cada horta estava a florescer com flores, legumes, e era uma cena sábado, ok, onde vamos a Musas. Sim, era um momento muito rico, foi um momento muito rico e vívido na comunidade, porque era formado por pessoas de variedíssimos backgrounds, era de todas as idades, e toda a gente dava o seu know-how, como é que a técnica podia ser para implementar, para pôr aquilo melhor, a técnica de regar, tudo era mesmo, toda a gente dava o seu contributo, e foi mesmo um momento muito vívido, muito forte em termos de comunidade naquela altura, foi mesmo bom. Então, as fontainhas começaram como horta comunitária em maio, mais ou menos depois do primeiro confinamento em Portugal. Foram poucas pessoas que começaram numa parte das escarpas das fontainhas, com a horta bananeira, que prende o nome da primeira árvore que foi encontrada ali, que é a árvore de banana, não é? E muita gente começou a chegar já a partir de junho, de julho, de agosto, mais ou menos é o período em que a Casa da Horta também começou a envolver-se. Foi muito interessante no início, porque toda a gente começou a requalificar a zona, não é, que estava abandonada, porque aquilo era um bairro social, era um bairro pobre, e nos anos foi abandonado porque a Câmara disse que não havia as condições para viver ali. E então nós começamos, antes de tudo, a limpar, porque havia muito lixo de todo lado, também por causa das feiras que se faziam ali em cima, e foi um processo muito interessante, foi um processo em que participaram muita gente que ficou, gente que partiu, gente de várias nacionalidades,
E foi um processo que incluiu não só a parte do cultivo, mas também uma parte, eu diria, de atividades comunitárias, de workshops, estava a dizer de limpeza comunitária, mas também de compartilhar do conhecimento que foi muito interessante. E tudo isso está relacionado depois com a ideia, não é, que se calhar um pouco utópica, talvez ambiciosa, de oferecer para as pessoas que vêm visitar-nos produtos das nossas hortas ou de pessoas que são mais ou menos relacionadas com a Casa da Horta. It depends basically on the season. Right now we're in winter season, so we plant things according to this. For example, now we have a lot of cabbage, we plant onions, we have carrots, but in summertime we can also grow some herbs there. So yeah, it's all dependent, whatever the weather gives us. So I don't know what else to say.